Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é texto de divulgação científica, módulo 3, páginas 70 a 75. Bom, na leitura 1, nós vimos que o mito traz uma explicação sobre alguns fenômenos por meio de uma narrativa, um texto fictício. O texto que nós vamos ler agora, ele também explica um fenômeno, mas com base em pesquisas científicas. O texto de divulgação científica é um gênero que tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Então, observe o título do texto e responda: o que te faz rir? Por que rimos? O que te faz rir? Pense aí. Vamos então descobrir a resposta para essa questão: por que rimos? Você já deu uma risada hoje? Aposto que sim. Todos nós rimos ou sorrimos várias vezes ao dia para cumprimentar alguém, ao fazer ou ouvir alguma gracinha ou quando estamos brincando com um amigo. Esses exemplos mostram que o nosso sorriso ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, em momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suavizam mágoas e agressões. É só você reparar como muitas vezes utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém. Repare que um pedido de desculpas vem sempre acompanhado de um sorriso. Isso acontece porque o riso desarma as pessoas e facilita o comportamento amigável. O riso é uma das nossas primeiras experiências de vida. Ele inicia nossa ligação com o mundo ao redor. Desde bebê, a gente ri de satisfação por estar bem alimentado, sem nenhuma dor, ou para responder à expressão alegre de nossos pais. Quando crescemos um pouco mais, rimos muito ao brincar com os nossos companheiros. O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas. Brincamos, por exemplo, de brigar e, nessa situação, o riso serve para expressar que a briga é de brincadeira. O mesmo acontece com os animais. Eles, quem diria, também riem. Ao modo deles, é claro. Macacos, cães e até ratos brincam para se relacionar. Como nós, eles brincam de brigar. Quando isso acontece, emitem um som que alguns cientistas interpretam como correspondente ao riso humano. Pesquisas mostram que, se for atingida certa área do cérebro de ratos, eles perderem a capacidade de emitir tal som, o outro companheiro não entende que aquilo é uma brincadeira, então vira uma luta séria. Nos seres humanos, o riso, como qualquer outra demonstração de emoção, tem sua função. A função dele é a de comunicação. É uma mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizades, que ficamos felizes e gostamos de fazê-las felizes. Enfim, com o riso, mostramos que somos pacíficos. Como na vida necessitamos construir relacionamentos, o riso é um bom começo, sempre, né? Mas não rimos somente quando estamos em grupo. Rimos também de piadas, por exemplo. Esse tipo de riso é exclusivo do homem. Temos em comum com os animais apenas o riso provocado por brincadeiras. O senso de humor é uma característica mais evidente dos seres humanos, porque envolve uma parte do cérebro chamada córtex frontal, bem mais desenvolvida em nós do que em outros animais. Assim, quando achamos algo engraçado, o córtex interpreta esse estímulo e a partir daí aciona essas outras áreas do cérebro, que comandam os músculos da face, a respiração e o som do riso, entre outras reações. Melhor que rir é saber que o riso faz bem à saúde. Dizem os mais velhos que rir é o melhor remédio, e para os cientistas,
ele produz mesmo sensações de prazer e bem-estar, diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo, relaxa os músculos. Quer mais? Pois pesquisas mostram que crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços e riem com eles permanecem menos tempo internadas do que as que não têm com que se divertir. Então, ria. O riso tem o poder de melhorar as relações entre as pessoas e favorece um ambiente mais alegre e pacífico. Silvia Helena Cardoso, Núcleo de Informática Biomédica, Universidade Estadual de Campinas. Bom, esse trecho desse artigo está no livro O Livro dos Porquês. E aí, gostaram de saber um pouquinho sobre por que rimos? Vocês já riram hoje? Me respondam, tá? Então, que sensação você sente quando ri ou sorri? Garanto que vocês sentem algo muito bom, não é verdade? 2. Qual informação apresentada pelo artigo de divulgação científica você achou mais interessante e por quê? Então, nós vamos agora responder as questões da interpretação escrita. Qual é a ideia central desse texto? 2. O título do texto é uma pergunta. Em sua opinião, esse título desperta a curiosidade do leitor? Por quê? 3. A autora inicia o texto com outra pergunta. Você já deu uma risadinha hoje? E apresenta no primeiro parágrafo 3 situações em que sorrimos em nosso cotidiano. Localize-as e sublinhe-as. Então, para isso, vocês vão ter que voltar no texto para sublinhar esses trechos. 4. O que são as situações sociais segundo ela? Segundo o texto. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação. O riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Então, vocês vão voltar também no texto para localizar essas informações. Atividade 6. Numere os itens a seguir de 2 a 6, identificando qual parágrafo do desenvolvimento do texto corresponde a cada uma das ideias abaixo. Então, vocês vão ler as imagens, certo? Ler as imagens, ler as afirmativas e vão numerar de 2 a 6, ou seja, a partir do segundo ao sexto parágrafo, tá? 7. De acordo com o texto Por que rimos? Nós rimos desde bebês. Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmação? Então, também tem lá o trecho no texto em que afirma por que os bebês riem, né? Quais são que motivos levam os bebês a darem risadas. 8. Quais são os animais citados no texto que também brincam para se relacionar? Então, aí vocês vão marcar mais do que um, certo? Temos aí macacos, gatos, ratos, pássaros, cachorros e peixes. Então, quais são os animais que também riem? 9. De acordo com o texto, qual é a função dos risos no ser humano? Que mensagem geralmente transmitimos com o sorriso? Então, também tem essa informação no texto que nós lemos. 10. Qual é o tipo de riso exclusivo do ser humano? Ele diz lá no texto que tem algumas risadas que, assim como os animais, também riem pelo mesmo motivo, mas tem um riso que é exclusivo dos animais. E qual é esse? Exclusivo dos seres humanos. Qual é esse riso? 11. No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular: rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, os cientistas concordam com esse ditado? Explique. 12. Quem é a autora desse texto? Ela é uma pessoa comum ou uma especialista no assunto? Explique. Quando a gente terminou de ler o texto, nós lemos o nome da autora e qual é a profissão dela, então vocês conseguem responder essa questão através dessas informações. 13. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto Por que rimos? A linguagem é formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade, ou a linguagem é completamente informal? Então, temos aí uma única alternativa correta. 14.
onde esse texto de divulgação científica foi publicado. 15. Assinale em que outros suportes um texto de divulgação científica também pode ser publicado. Então, para responder a 14, eu disse no final da leitura, mas tem lá na fonte de onde foi retirado o texto, onde foi publicado esse texto de divulgação científica. E na 15, que outros, além, né, daquele que foi publicado, quais outros também podem ser publicados textos de divulgação científica, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvidas, me procurem e envie as atividades de vocês lá no ClassApp. Ok? Espero vocês na próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.